Agora vamos para o nosso segundo sermão, tá bom? Sermão textual. Sermão textual, como eu disse, seu temático, eu divido do tema o textual, eu tiro do texto, o nome já fala. Então eu vou expor o texto. Então, dentro dessa questão, nós vemos que toda a argumentação está amarrada ao texto principal, que será dividido em tópicos. Então eu vou pegar, se eu estou lendo João 3, 16 ao 20, eu vou tirar minha divisão desse texto, tá? Não de outros. No sermão textual, as ideias são retiradas do texto escolhido e podem ser feitas de acordo com as declarações original do texto. Então eu posso, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso usar a expressão, tá? Para que nós completemos a nossa divisão. Por exemplo, para que nós tenhamos vida eterna. Aí eu posso fazer uma pergunta, por exemplo: como ter vida eterna? O que nos trouxe vida eterna? A vida eterna veio pelo amor de Deus. Olha, sermão, pelo amor de Deus, está nesse texto. A vida eterna veio pela obediência do Filho, né? Porque deu o seu Filho, mas o Filho poderia ter rejeitado. Olha que legal isso aqui, de cabeça. Terceiro, a vida eterna veio pela manifestação do amor de Deus, a vida eterna veio pela obediência do Filho, a vida eterna veio pelo sacrifício do Filho. Então, nós temos aqui 3 divisões, onde eu tirei do versículo 16 de João, ok? E eu usei parte do texto para construir minha divisão. A vida eterna veio do amor de Deus, a vida eterna da obediência do Filho, a vida eterna do sacrifício do Filho. Ou posso colocar também a vida eterna veio da aceitação do Filho, né? Porque todo aquele que nele crê, então, pela crença no Filho. Então, podemos colocar essas 3 ou 4 divisões aí, só nesse verso aqui, em nome de Jesus. Então, esse gênero de trabalho, para o púlpito fixar mais atenção numa parte da Escritura. Então, se no temático a atenção da igreja vai para o tema, no textual, a atenção da igreja vai para o texto. Ok? Então, é profundamente bíblico. Então, diferentemente do temático, você pode ter ideias gerais para formar um sermão. Aqui não. Aqui é Bíblia. Aqui é texto. Você vai pegar do texto e tirar desse mesmo texto as suas divisões. Então, é profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Então, é algo que já melhora muito na questão da exposição. Faz uma análise mais apurada e baseada em perguntas como: onde? Que? Quem? Por quê? Né? Então, por exemplo, como se manifesta o amor de Deus? Então, é uma pergunta, não está aí, mas é uma pergunta: como se manifesta o amor de Deus? Ou, como vem a salvação? Ou a vida eterna, como ela é conquistada? Como eu acabei de montar. Então, eu sempre começo com essas perguntas para provocar as pessoas a encontrar no texto a resposta. Então, percebe que geralmente os temas vai ser interrogativo. Então, o Patrick aqui, ele geralmente prega mais em sermões textuais e expositivo. E eu sempre vario muito nisso aí, usando mais o expositivo do que o textual. O temático eu uso esporadicamente, mas o textual e o expositivo é o que eu mais uso. E geralmente eu sempre uso de uma maneira interrogativa. Como então retirar divisões do texto? Para você ter um sermão textual. Primeiro, leia todo o texto, obviamente. Você tem que ter conhecimento do texto. Procure a ideia principal do texto. Se no temático você tira a ideia, a palavra-chave, né? A palavra-chave, você vai tirar no textual a ideia do texto. O que todo o texto está dizendo, e não apenas o que uma palavra só dentro do texto. Procure os principais verbos do texto. Quais os verbos que exprimem ação nesse texto? Então, por exemplo,
lá quando Pedro e João cura aquele rapaz aleijado, a caminho do templo chamado Formosa. O que o texto lá vai dizer? Que Pedro e João diz para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, tomando-o pela mão, o ergueu e disse, né? Então olha bem, tomando pela mão, fitando os olhos nele, perdão, é isso que o texto diz, fitando os olhos nele, tomou pela mão, foi isso que o texto é, fitando os olhos nele, tomou pela mão e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Onde estão os verbos? Fitou os olhos, que é de olhar, tomando pela mão, então erguer, e a palavra levanta e anda. Então, temos aqui 3 divisões. Em que consiste o poder de um homem de Deus? Olha o tema. Estão percebendo que eu estou montando aqui na cabeça, só lembrança, só para vocês entenderem aí. Em que consiste o poder ou a autoridade de um homem de Deus? No olhar, fitando os olhos, no tocar, tomando pela mão, e no falar. E disse: levanta e anda. Olha a divisão aí desse texto. Isso aqui, gente, dá pregação para 1 hora, se você querer ir explorando isso dentro dos quesitos que nós já falamos aqui. Então, com base nos verbos e significados retirados, crie frases, como que eu acabei de fazer agora, que complemente e que passem uma ideia ou estejam ligados com a mensagem a ser pregada. Eu estou falando de autoridade. Em que consiste a autoridade de um homem de Deus? Então, as 3 coisas se ligou: no olhar, no tocar e no falar. E é isso que nós temos aqui, autoridade. Organize as frases dentro da ideia principal e leia todo o texto. Então, nós vamos organizar essas frases sempre em direção à ideia principal. Então, um exemplo aqui: nem antes, nem depois, no tempo de Deus. Esse é o título. O texto, Salmo 40, verso 1. A minha introdução, que eu vou colocar aqui, é falar sobre a esperança, né? A esperança significa expectação em receber um bem. O mundo é imediatista. Então, eu posso explorar minha introdução dizendo isso. Quando nós estamos, minha introdução dizendo que esperar é estar pronto a receber algo, mas vivemos num mundo imediatista, em que as pessoas querem para ontem, não têm a paciência. Eu posso escorrer a introdução. Isso aí, transição. É a exegese, a hermenêutica, o contexto e abordar isso. E qual é o tema? O que acontece quando você espera no Senhor? Primeiro, ele retira da condição atual. No verso 2 está escrito: qual é o seu lar? Ele nos tira do charco de lodo. Está lá no verso, né? Salmo 40, lembra? Esperei confiantemente no Senhor e tal. Beleza. Qual é o seu lago de... ele tira da condição atual. Verso 2. Aplicação. Qual é o seu lago terrível? Eu posso explorar minha argumentação do verso 2 dizendo: nós muitas vezes estamos encharcados no lago, às vezes o lago da depressão, da tristeza, da angústia. Qual é o seu lago terrível? Verso 2, parte B. Ele te coloca em segurança na rocha. Aplicação ao que está aí em laranja. Te dá visão para solucionar o problema, isso é segurança. Ou você pode aplicar também a segurança como a rocha, sendo o Cristo. Ele é a rocha mais alta do que nós. Terceiro, o que acontece quando você espera no Senhor? Ele requer a sua adoração, um novo cântico, porque lá no verso 3 vai dizer que colocou um novo cântico na boca dele. E verso 3 da parte B diz que ele... fala sobre as nações, né? Que as nações ouvirão e tal. Então, ele te faz testemunha. Muitos o verão, né? E glorificarão o nome do Senhor. Então, temos aqui uma divisão textual. Eu tirei do Salmo 40 as minhas divisões. Ao contrário do temático, eu tirei do tema. Outro sermão textual. O título é Credenciais de um Obreiro. O tema não está aqui, mas você poderia colocar como tema: quais as credenciais de um obreiro? Por que eu falo que é melhor perguntar? No meu caso, eu acho melhor fazer no estilo de pergunta, interrogativo, o tema. Porque as respostas ficam muito mais claras na cabeça, na mente, no coração dos irmãos.
Então, Paulo, aqui é a introdução. Paulo vai falar sobre algumas credenciais que ele tinha como obreiro de Deus. Então, o obreiro de Deus precisa ter um chamado. Não adianta querer fazer a obra de Deus, né, sem ser chamado. Ah, pastor, mas todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Ok, o obreiro ele tem que ter um chamado específico para aquela obra que ele está fazendo. É música, né? É pregar para pessoa na rua, evangelizar, ensinar pessoas. Então tem que ter esse entendimento. Então Paulo vai dizer, lá na apresentação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, ele se apresenta dessa forma, irmão. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Esse que é o versículo de 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Esse versículo deu para tirar 4 divisões. Paulo precisa, um obreiro precisa ter chamado, porque Paulo diz, Paulo chamado. Então Paulo ele entende que ele foi chamado. O obreiro precisa ter uma missão. Aí está lá no versículo, Paulo chamado apóstolo. Qual é a missão de Paulo? Apóstolo. E a palavra apóstolo é enviado, no sentido original. O obreiro precisa ter um coração evangelizador. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi enviado para falar de Jesus, expressar Jesus às pessoas. O obreiro precisa ter um compromisso com Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Entendeu? Desse versículo deu para tirar toda uma pregação textual. Então, aqui vai um exemplo para você. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 17, tem também um versículo muito legal que pode ser tirado um sermão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar aqui as divisões que eu tirei dele, porque eu ia pedir para você tirar aí as suas divisões desse verso. Mas aí vamos ser mais objetivos. Então, quais são as divisões que eu tirei desse verso? Em Tiago 3, 17, onde na minha introdução eu comentei, ou posso comentar, sobre a sabedoria terrena e o que muitos são capazes de fazer para obtê-la. E o tema é como se manifesta a sabedoria que vem do alto. Aí, primeiro, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica e moderada. Aí você vai perceber que nesse versículo tem umas 7 características da sabedoria de Deus, mas a depender do horário, do tema, do propósito. E outra, legal aqui, ó. Esse versículo, por ter 7 pontos que você pode tirar como divisão, ele pode se transformar em uma série. Eu quero falar de você. Série. O que é uma série, pastor? Não tem uma série lá do Netflix que você assiste capítulo por capítulo? E essa série vai falar de um título geral. Vou dar não fala uma série. É bem difícil, quase não assisto série de filme. Né? Mas, enfim, vai ter um título daquela série, daquela temporada, né? E naquela temporada é dividido por vários capítulos, e cada capítulo tem um título, né? Tem um título daquele capítulo, mas todos aqueles capítulos juntos formam aquela temporada que tem um nome. Então, o que é uma série de pregação? Cada pregação, no decorrer de um período, cada pregação vai ter um tema, mas todo aquele tema colabora para o tema geral. Quem é da nossa igreja sabe que eu gosto de fazer isso sempre. No ano passado nós fizemos várias séries, esse ano nem tanto, mas eu sempre gosto de pregar em séries. Por quê? Porque dá um sentido de continuidade. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui uma série de sermão falando sobre sabedoria de Deus. Aí, na primeira pregação, no primeiro dia, eu falo, o tema da mensagem hoje é pureza, porque a sabedoria de Deus é pura. Então, depois é sobre paz, depois sobre vida moderada, e assim segue até terminar os 7 pontos desse versículo. Fechou? Certinho aí?